Técnico 24 horas. Venha para Connect Internet, sua melhor conexão. Ligue 21 2747 2116 ou acesse www.connectrj.com.br. Venha para Connect Internet, sua melhor conexão. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, um prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Hoje é o último programa Flávio Azevedo e todo mundo fica assustado quando eu digo que é o último programa Flávio Azevedo do mês de junho, minha gente, porque hoje é 30 de junho de 2023. Amanhã já é 1º de julho, né? 6 meses já se passaram, termina hoje o primeiro semestre de 2023 e eu já começo a sentir aquele gosto de rabanada, que o Natal está vindo aí. Ali atrás, em janeiro, dia 2 de janeiro, né? O primeiro programa do ano que eu fiz aqui, eu falei, pessoal, já estou sentindo que o Natal está vindo aí, lá em janeiro. Disseram que eu estava maluco, olha como é que passou rapidinho, tá vendo? Daqui a pouco mais nós estaremos no Natal, gente. Todo mundo com aquele calor doido, etc. Bom, é isso, gente. Estamos entrando então a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, dia 1º de julho, no segundo semestre de 2023. Olha, é um prazer grande ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho da companhia de todos. Na nossa pauta hoje aqui, educação, e quero agradecer 2 visitas ilustres que o programa Flávio Azevedo recebe nesta tarde de sexta-feira, o sextou aqui do programa Flávio Azevedo, vem com a pauta educação. E para conversarmos sobre isso, eu recebo aqui o gestor da Escola Municipal Padre Thomas Peters, na localidade aqui de Vila Cortes, em Tanguá, uma escola que nesse mês especificamente, com mais algumas outras, mas vamos falar bastante do que foi feito lá, promoveu o mês do amor, né? E eu recebo aqui o gestor da escola, o meu amigo Ronaldo Reis, grande figura, grande personagem, e que vem devidamente acompanhado, assessorado e com a segurança da minha amiga Mônica Ribeiro, que é orientadora educacional da unidade. Nós vamos falar sobre essa proposta do mês do amor. Quem está feliz da vida é o meu amigo Léo Peclar, né? Toda vez que eu coloco lá no grupo a foto e eu coloco um textinho,
ele coloca lá, rapaz, tudo começou com aquele dia, etc. Né? E Léo é um convidado que está sempre aqui conosco também, conversando com a gente a respeito dessa questão do amor e o projeto MIUV que ele organiza, né, na educação do município de Tanguá. E ele fica muito satisfeito quando vê quando vê reverberar aquilo que ele havia lançado como ideia lá atrás, e a escola Padre Thomas Peters acabou abraçando. Vamos conhecer um pouquinho da escola, vamos conhecer um pouquinho desses profissionais que aqui estão, e vamos conhecer também o projeto Mês do Amor, que foi composto por um conjunto de ações, entre elas uma vacinação lá de alunos e responsáveis e profissionais da escola de influenza e Covid, que estavam com a sua carteira vacinal irregularizada, né, ou desatualizada, podemos dizer assim. Até eu, na cobertura que eu fiz lá no dia de ontem, foi ontem a vacina? Quarta-feira, né? Terça. A vacina foi terça? Terça-feira. Foi terça-feira. Foi terça, né? Então, até eu, terça-feira, minha gente, entrei lá na tal da Bivalente. Confesso para os senhores que meu braço doeu até hoje de manhã. Agora está mais tranquilo aqui. Não teve reação, nada de febre, diarreia, nada disso, né? Que o pessoal reclama aí. Mas o local da aplicação ficou bem dolorido. Eu já tinha tomado 2 vacinas de Covid. Uma eu não senti nada, nem dor no braço. Acho que foi a Pfizer. E a outra doeu, ficou dolorida a região também. Mas faz parte do processo, né? Bom, vamos lá, vamos ao boa tarde dos nossos convidados. Ronaldo, chega bem para perto aqui do microfone, para a gente ouvir você. Prazer grande te receber aqui, meu irmão. O Ronaldo tem uma história bem bacana na educação, minha gente. Seu boa tarde, Ronaldo. Obrigado, meu irmão, pela sua visita aqui. Sei que largar uma escola não é fácil, né? Porque a escola é meio que uma segunda família que o cara tem, né? Mas ele arrumou um tempinho para estar aqui conosco, conversando sobre a escola, sobre educação. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, eu que agradeço o convite e estamos aqui para contribuir naquilo que for possível, né? Perfeito. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Monique Mendonça, que escreveu aqui que esta é uma equipe diretiva de muita competência, né? Pontuais nas medidas socioeducativas desta cidade. Abraço, Monique. Muito obrigado aqui pela sua companhia, pelo seu depoimento importante aqui para nós e também para os nossos convidados. Mônica, pega aí o microfone 03 e dê o seu boa tarde também aí para a moçada que está nos acompanhando. Bem-vinda. Boa tarde. Está sendo um prazer estar aqui. Estava assim agendado tem um mês, mentira. Estou muito corrido. Uma grande surpresa, mas é assim, a vida do educador, a gente é pego surpresa todo dia, então a gente está meio acostumado, mas está sendo muito enriquecedor estar aqui. Beleza. Minha gente, a educação é um assunto que eu entendo os professores, falávamos aqui em off isso, nas visitas que eu faço às escolas de Tanguá, de Rio Bonito, de onde eu passo, sejam elas privadas ou públicas. Eu costumo dizer que a educação ela está muito sobrecarregada por uma série de questões. Vejo a educação, vejo as escolas como a última trincheira de um monte de coisa, né? E acaba que a escola ela vira meio que um para-raio. Vai lançar um projeto, fala com a escola. Vai lançar uma ideia, vem com a escola. Né? E fala com o diretor, com os professores, para conversar com os alunos, com as famílias, etc. E tal. E vejo uma sobrecarga grande, viu, minha gente? E um detalhe que nós já estávamos observando há algum tempo, dentro do campo da saúde mental, nunca nossas crianças, nossos alunos e muitas famílias estiveram tão vulneráveis, estiveram com suas saúdes mentais assim, tão bagunçadas, né? Tão confusas, digamos assim. E isso acaba estourando lá na escola também, porque por vezes a saúde não dá conta, porque não tem o médico, não tem o exame, não tem isso, não tem aquilo. E tanto o orçamento quanto a equipe e a criatividade da educação é que tem dado um pouco de conta disso, né? Sinto falta dos demais atores no processo. Até que aqui em Tanguá existe aí uma união bacana da saúde, né? Por exemplo, tem lá a Clínica Escola do Autista, comandada lá pela minha amiga Marcele, que tem um braço na saúde e um braço na educação. Acho que assim fica bem mais suave de carregar o peso, né? Com 2, levando juntos, né? Tem o NASE também, que é composto lá por profissionais de serviço social, psicólogos, né? Então, assim, eu vejo especificamente em Tanguá
um conjunto muito forte de segmentos atuando nesse caminho aí. Mas é assim um ponto fora da curva, porque geralmente é meio que cada um por si, Deus por todos, né? E estou com profissionais de educação aqui para falarmos bastante de educação e falarmos desse momento que nós vivemos, pessoal, que não é só um momento como foi a pandemia. Ele é um momento que está aí diante de nós e precisa ser administrado. Essa questão da saúde mental que atinge crianças, adolescentes, etc. e tal, papapá. E eu queria, Ronaldo, começar com uma observação sua. Você que é um cara que vem aí do chão da escola, tem uma história assim muito bacana, vindo de Thomas Carr, do tempo de estudante, aquela história do cara da padaria lá, que não fechou a padaria para poder te dar carona, que você me contou uma vez, eu achei sensacional. Como é que você vê esse momento, Ronaldo, da educação atualmente? Que comparativo que você faz daquele tempo que você estudou para o tempo de hoje? O que era melhor lá, o que é melhor hoje? Onde nós precisamos continuar avançando? Onde você acha que a gente chegou em bons termos, né? Como é que você vê isso tudo? Olha, hoje nós vivemos um momento desafiador, né, na educação. Principalmente esse momento pós-pandemia que a gente está enfrentando. A escola tem enfrentado desafios muito grandes, né? Sendo a questão socioemocional dos alunos, questão da família, questão de nós também, profissionais da educação. Eu costumo brincar que eu dizer na escola que hoje, se a gente for parar para analisar, ninguém está bem nessa questão pós-pandemia, né? Todos nós trouxemos algo... Saímos com alguma sequela. Com alguma sequela desse momento de pandemia. E não é diferente aos nossos alunos, né? Não é diferente às famílias dos nossos alunos. Então hoje a gente tem desafios muito grandes. Precisamos e estamos formando parcerias para encarar esses desafios, como você bem falou, a Clínica Escola do Autista, a questão do FIES, né? A questão do NAVE, e aí eu boto também nessa coluna de órgãos que está enganjado nisso, também o CAPS, que também faz parte da saúde, que tem formado parcerias muito grandes com a escola, e nós temos buscado, né, na medida do possível, tá conduzindo esse processo educacional de melhor contento nessa questão de pandemia, que a gente sabe que é muito difícil, né? Nós enfrentamos vários desafios nesse momento pós-pandemia. O primeiro deles, que eu acho que foi um desafio para a escola, foi entender que a criança tinha que voltar para a escola, né? Foi um desafio muito grande. E aí convencer aquele pai de repente mais preocupado. Exato, mais preocupado. Mais medo. E de entender que agora a frequência faz parte do processo. Eu costumo brincar com meus professores e dizer que se você marca o médico e você não vai, o médico não vai saber o que você tem. E a mesma coisa o aluno. Se ele não vai à aula, se ele não frequenta, dificilmente o professor vai conseguir diagnosticar qual a dificuldade dele, em que vai poder atacar, em qual matéria, se é na leitura, se é na escrita, entendeu? Então a gente viveu esse momento e vive esse momento. E traçando um paralelo lá de trás, como você falou, com a diferença, eu acho que a diferença hoje muito grande, Flávio, é a informação, é aquilo que os alunos têm hoje, que a gente não tinha, que eu não tive lá na minha época, né? Quando eu morava em Thomas Carr, eu saía de Thomas Carr para estudar em Muriqui, né? Quem conhece sabe que são quase 4 horas de caminhada, né? Que não tinha merenda, que era muito escasso, que não tinha transporte escolar, que não tinha nada disso que tem hoje. Então os desafios eram outros, né? De repente não tinha as questões socioemocionais que a gente tem hoje. Então são vários desafios que a gente encara, e cada momento tem sua peculiaridade, né? Lá em 88 tinha um desafio de... Qual é o desafio? O desafio era... a escola não era para todos, né? Só ia para a escola quem tinha condição, quem podia chegar, né? Hoje já a educação tem um bom problema, que é o acesso. Hoje o ensino é universal. Então nós temos um bom problema. Hoje todo mundo está na escola. E aí cabe à escola traçar meios, mecanismos,
processos para inserir esse aluno. E aí é uma coisa gradativa. Educação não se faz de um dia para a noite, educação não se faz num passe de mágica, né? E a gente tem, Tanguá tem avançado bastante nessa questão, precisa de parcerias, precisa de pessoas que entendam de educação, isso Tanguá tem, pessoas que vivam a educação, que conheçam o chão da escola, eu acho muito importante, né? Eu tenho 23 anos de Padre Thomas, então eu costumo dizer que, mais do que ninguém, eu sei a vida de cada aluno, de cada família, eu conheço aonde vai, e ele fala no conselho de classe, fulano foi filho de ciclano, que era levado, então por isso que ele é levado também. Então assim, a gente vive esse processo. Então Tanguá tem pessoas que comandam a educação hoje, que entendem o chão da escola, que vivem a realidade da escola, e eu acho que com isso a gente tem avançado. Falta muito, e vai faltar sempre. A educação não é uma coisa pronta. A gente está sempre em mudança. E como faltava na minha época, várias coisas, né? Eu costumo dizer e falar que eu devo muito ao seu José Antônio para essa questão. Que se ele não me desse carona durante um bom tempo, fatalmente eu teria desistido de estudar. Quem conhece Tomascar sabe que você sair de Tomascar até Muriqui é uma diferença muito grande. Naquela época não tinha ônibus. O ônibus passava na posse, era de 2 em 2 horas, eu acho. Né? E a gente, com muita dificuldade, a gente conseguiu, pelo menos, terminar o fundamental, né? Que na minha época era a 8ª série. Então, aí traçando um paralelo para hoje, aquilo que eu falei, os desafios hoje são outros. Né? Hoje o desafio é conseguir... antigamente não era todo mundo que tinha acesso à escola. Que na minha época, a maioria dos amigos que eu tinha, o pai não, para a escola não, tem que ir trabalhar. Tem que ir para a roça, tem que limpar laranja, tem que tirar, tem que plantar, porque a gente precisa comer. Né? Hoje a educação universalizou. Hoje todo mundo tem que estar na escola. Então a escola tem desafios grandes, enormes, e vai continuar tendo. Né? Desde que a gente continuar seguindo, e é isso. E a escola Padre Thomas não é diferente de nenhuma outra. Temos desafios, temos dificuldades, mas também temos profissionais engajados, profissionais interessados, esforçados, que estão lá para fazer o melhor para aquilo que a gente está lá. Nós somos pagos para atender os nossos alunos. E é para isso que a gente trabalha diuturnamente, todo dia, chega lá todo dia às 6h30 da manhã e vai embora às 5h30 da tarde, para isso, para os nossos alunos. Perfeito. Tá aí o depoimento de abertura aqui do nosso amigo Ronaldo falando sobre educação. Repito a pergunta para você, Mônica. Como é que você vê a educação de hoje com a educação do tempo que você era aluna lá do ensino fundamental, que você era só uma menina, que leitura que você faz hoje pedagoga, com a sua formação acadêmica, trabalhando numa unidade, que diferenças que você vê, positivas, negativas, que leitura que você faz do momento de hoje, essa questão da saúde mental que cada vez está mais dentro da escola e cada vez mais se torna uma pauta do magistério, do professor, de quem está, do profissional de educação de maneira geral. Como é que você vê isso? Parece que a educação antigamente era uma educação feita para meninos, né? Os meninos eram muito mais meninos nas escolas, né? Tinha mais essa liberdade de contato, de convivência, de relacionamento, né? Existia, ainda que a gente fala muito de uma educação bancária, tradicional, mas existe um relacionamento mais saudável, né? De recreios, de conversa, de diálogo. Nós não tínhamos tanto acesso à tecnologia, então nós tínhamos que criar as nossas formas de tecnologia, né? E às vezes era simplesmente um queimado no recreio, encontro depois, eram os jogos estudantis que aproximavam as comunidades, enfim. Acho que a gente não poderia imaginar que hoje adultos... Eu não me imaginava nem na educação, eu falava assim, eu vou ser uma grande administradora, né? E quando eu ouvia falar de pedagogia, eu falava, o que é pedagogia? Nada, não te dá rumo nenhum, não te leva a lugar nenhum. E dentro de um escritório, atuando como administradora, né, como assistente administrativo, veio esse sentimento pela educação. Já tinha feito curso normal, já tinha tentado algumas coisas, mas me descobri pedagoga no meio de um escritório,
como assistente administrativo, e aí a gente resolveu enfrentar esses desafios. Fiz um concurso recém-saída do ensino médio, assim, com a cara e com a coragem. Comprei uma apostila na banca, assim que vim me inscrever em Tanguá, ali onde hoje fica a escola Yasmin Gonzaga. Muito simples, com pouco dinheiro que eu tinha, comprei aquela apostila e comecei a estudar, e fiz meu concurso em 2008. E hoje estou aqui como servidora. Enquanto eu estava numa escolinha particular, recebi a ligação do meu amigo Jardiel, e eu reconheci a voz dele, ele falou assim, chegou a sua vez. E aqui estamos, começamos na sala de aula mesmo, conversando com as crianças, e eu vou falar que a gente vivenciou, eu vi o processo de adoecimento, porque eu também adoeci dentro desse processo. Nós temos desafios pessoais, e em 2017, 2018, eu começo a adoecer dentro desse processo. Quando vem a pandemia, ela me derruba, porque eu já estava enfraquecida. E o ser humano enfraquecido, ele não vai conseguir construir uma educação, ele não vai conseguir dar conta do ensino, da aprendizagem, das relações. Eu precisava vivenciar um resgate de tudo isso, e na pandemia vem os momentos de decisões. Os desafios precisam ser superados. E nós, seres humanos, sentimos. Imaginem as crianças. E aí as crianças retornam à escola a partir de 2021. E a gente precisa ressignificar o que é escola, até para criança que nunca pisou numa escola, nunca sentou numa cadeira, nunca pegou um caderno. E aquelas que fizeram isso já não entendiam mais esse contexto, porque começaram a ver a escola por um computador, por um telefone, como dar conta de tantos processos ao mesmo tempo. Então, eu não imaginava, lá na minha época, participar de um ensino remoto, mediado pela tecnologia. Eu nunca vivi isso. Como era a tecnologia? A minha mãe. Eu costumo sempre dizer aqui, Mônica, que eu acho que eu sou mais velho um pouquinho que vocês. A gente assistiu Super Amigos, na época do Balão Mágico, do show da Xuxa, né? E aí quando tinha lá um vilão que estava querendo atacar o planeta, o chefe de polícia, o general do exército, conversava num telão grande, né? E aí os Super Amigos, né? Superman, Mulher Maravilha, então ficavam todos enquanto isso na sala de justiça. E aí tinha aquela televisão grandona lá que eles se falavam ali naquela televisão, a gente criança, olhava assim, caramba, como é que pode? Minha casa, por exemplo, não tinha nem telefone. Imagina ter um computador, um negócio desse assim. E hoje que a gente fala com um amigo por mensagem de vídeo, né? Chamada de vídeo, né? Eu fico falando, caramba, mas não é que o negócio aconteceu, cara. Eu lembro do 007, eu tinha 9, 8 anos, filme do 007 que o James Bond conversava com acho que é Moni Penny, né, da secretária lá britânica que auxilia ele, pelo telefone, pelo relógio, né? Falava pelo relógio, certo? A gente criança, será que isso vai acontecer um dia? Aconteceu. E aconteceu. Né? E você está falando isso, eu estou viajando aqui também junto com você nesse e cenário. E a gente pensa que não, né? A gente pensava nisso, não, isso está voltado apenas para o desenho, para o universo animado, e a gente caiu dentro do desenho que a gente assistia na televisão. Estamos aqui, nos reinventando o tempo todo. Então, 2020 foi o ano da reinvenção da escola, né? Através do telefone. Mas as relações ficaram demarcadas aí de uma forma muito negativa, os alunos muito fragilizados. Na verdade, começou a potencializar aí o que era já a relação familiar, o que era a relação docente, só que não estava dado, não estava dito pra gente. A pandemia, ela traz isso à tona e a gente sozinho não dá conta. Tem que vir o que a gente chamou de ginásio, tem que vir o que a gente chamou de PSE, o que a gente chamou de CAPS, e de CIES, CEFRAS, e todos esses nomes, CREAS, CRAS, e a gente precisa entender que gerir educação hoje é ter a participação de todos esses entes. Perfeito. E assim, pelo que vocês dois falaram, né, tem uma coisa que eu sempre falo aqui no programa, que tem muita gente que fica chateado comigo, mas se é que existe algum, não sei se eu não consigo encontrar uma outra terminologia, né? Eu costumo dizer que é o legado positivo da pandemia, que matou muita gente, etc. A gente sabe disso, foi um momento muito triste da nossa existência, mas nós temos aí alguns aspectos positivos que surgiram a partir daquela pancada que a pandemia nos ofereceu, né? Eu tinha alguns amigos, né, escutava, às vezes os mais velhos falavam assim, o que falta no Brasil é um terremoto, porque lá no Japão tem terremoto, o povo lá se organiza.
que falta no Brasil é uma doença igual tem lá na África e tal. E a pandemia veio e parece que nós também começamos a dar valor a algumas coisas que nós não valorizávamos. Por exemplo, o bom e velho aperto de mão e o abraço, né? Que hoje terminou a reunião lá na escola, né? Eu vi lá o pessoal se abraçando, provocado por vocês, e eu falei, olha, fiquei lembrando disso tudo, né? E Não parece podia que se abraçar. Pois é, então, e parece que depois disso nós começamos a valorizar, Ronaldo, muito mais o abraço, é isso? Começamos a valorizar a vida, a valorizar o As coisas mais próximo, simples, as né? coisas mais simples. A pandemia trouxe, se podemos dizer, esse legado de a gente se agradar com as coisas simples da vida, né? Não precisa ter muito dinheiro, é só de poder se aproximar do outro. Né? Eu lembro que na pandemia, quando a gente começou a distribuir o reforço alimentar, eu tinha uma preocupação muito grande. Então eu colocava todos os funcionários do lado de dentro, formava a fila e só ficava eu do lado de fora. Então, máscara, todo protegido, álcool, o pessoal ficava rindo que eu gastava acho que uns 10 litros de álcool por dia. Só que tem que, pós isso, ir na cabeça. E será que eu vou pegar Covid? Será que eu peguei? E ficava contando. 7 dias após o contato. Então, assim, olha... Então, hoje acho que a gente aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida. A pandemia trouxe isso de ensinamento, trouxe isso eu acho que, de legado. Sim. Que é isso que eu posso dizer, pelo menos para mim, valorizar as pequenas coisas da vida. Ronaldo e Mônica, e como é que foi lidar com essa questão da pandemia, né? Porque a eleição acontece em 2020, né? E em 2021 começa um novo governo municipal. E acredito que você principalmente tenha entrado ali, junto com o governo Rodrigo, né? E como é que foi, cara, lidar? Eu já estava dentro do processo de educação, porque eu concursado na escola, como eu já disse, trabalho há 23 anos, mas foi um período muito, muito difícil. Né? Um governo novo começando e a gente tendo que ir embora. Já começaram embora estando na escola, mas eu não tinha o papel de decisão. Eu não era o gestor da escola. Mas o que me facilitou foi que eu conhecia a escola. Então, qual foi o primeiro desafio? O primeiro desafio foi trazer os alunos para a escola. O responsável vai vir pegar o reforço, vai vir pegar o kit. E a gente teve que sair a campo e pegar carro e pegar bicicleta, ir para o bairro e procurar aluno que estava sumido. E, por fim, faltava um aluno. Literalmente um aluno. Não achava. E agora, como é que eu acho? Procura com um, com o outro. Eu fui achar o aluno em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Caramba. A mãe estava trabalhando, levou, e ninguém tinha contato. Raí, né? Ninguém tinha contato. E a mãe de Raí estava trabalhando lá no Rio de Janeiro. E levou o garoto junto. E conseguiu um telefone. E eu falei, e ela falou, mas eu não posso. Eu falei, não, no carnaval. Não tem problema, pode vir no carnaval que eu recebo você na escola. Então foi numa segunda-feira de carnaval, se eu não estou me enganado, porque faz um bom tempinho. Ela foi à escola e a gente conseguiu entregar kit, livro didático. E aí a gente mas o menino continuava matriculado. Ele ia continuar estudando ali. Sim, ele continuava matriculado, porque assim, como teve a pandemia, não tinha ensino presencial. Sim. Né? E aí ele continuava matriculado e a gente conseguiu. Com essa lógica do ensino, da educação, do ensino online, você podia estar na rua, né? E não se localizava, a gente conseguiu localizar. E assim, foi um desafio muito grande. E aí logo após, antes disso, teve o mês de janeiro, que praticamente todos os funcionários que me ajudavam a distribuir atividades na PNPs, né, tiveram Covid e eu trabalhei 15 dias sozinho na escola. Fechei tudo, fiquei lá, mas a escola não parou. Eu acho que o grande legado que deixa isso, acho que a educação, como a saúde, eu acho que é primordial o pessoal da saúde. Os profissionais da saúde, acho que a gente deve reverência eternas. Né? Mas a escola conseguiu descobrir meios, mecanismos de conseguir ir e ultrapassar. Então os desafios foram muito grandes e está sendo e vai continuar sendo, mas assumir a gestão da escola naquele período foi um desafio muito grande. Não só para mim, para todos os gestores, eu acredito que foi um desafio muito grande.
Você falou que tinha um aluno no Oriente? Tinha. Também, Paquistão, mas tinha um aluno também. É mesmo? E enviamos por Atividade, e-mail pra lá. ele fazia atividade Hoje lá. ele está aqui com a gente. Hoje Ele ele tá conosco, Mas ele foi E- alfabetizado Paquistão? através do remoto. Ele aprendeu a língua. Língua. Né? A nossa língua Caramba. através do vídeo. E hoje E ele a tá- mãe dele também aprendeu essa língua através do vídeo, nesse desafio de traduzir a língua. Mandava as atividades, ele fazia. Quando o ensino presencial retornou, ele retornou também para Tanguá. Minha gente, para você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Ronaldo. Inclusive eu esqueci de botar o nome de Ronaldo aí no enunciado aí do texto do Facebook, mas depois eu corrijo. Ronaldo Reis, gestor da escola Padre Thomas Peters, em Tanguá, na localidade de Vila Cortes. E a Mônica Ribeiro, que é orientadora educacional, ambos, né, e atua também na escola. E estamos recebendo os dois aqui hoje para uma conversa sobre educação, uma conversa. E eu quero agradecer aqui os amigos que vão deixando comentários, que vão passando. Ele passa por aqui, por exemplo, o meu amigo Edson Silva, popularmente conhecido como Edinho da Horta, né, da Horta Escolar, faz um trabalho bem bacana, já esteve aqui no nosso programa, inclusive, falando sobre isso. Muito bom, pessoas comprometidas com a educação de nossas crianças, diz aqui ele. Parabéns, Ronaldo e orientadora Mônica. A Sandra Farias diz aqui, dizendo que o diretor nota 1000, a melhor equipe. A Alessandra Barros diz assim, grande profissionais. E Miguel Ribeiro, um grande abraço para você. Os amigos que vão deixando seus comentários aqui, muito obrigado. Aproveitar inclusive para pedir para você que, se você quiser compartilhar aí o nosso vídeo, não deixe de fazê-lo, né? E quando é fofoca, disse-me-disse, vida dos outros, polêmica, etc e tal, tá todo mundo compartilhando aí o lance do Bolsonaro inelegível, né? Gente, isso não vai levar a lugar nenhum, né? Vamos compartilhar aí as informações que esses dois profissionais de educação botam no grupo da família. Faz de conta que é fofoca, né? Que é maledicência, e vamos compartilhar porque são informações muito importantes que nós estamos trazendo aqui. Ronaldo, você já falou aí rapidamente da sua história, né? E como que esse garoto lá de Tomascar chega a ser diretor de uma escola, cara? Como é que é isso? Olha. E aí deixa eu dizer, morador de Tomascar, preto, né? Porque tem tudo, tem todas as questões assim que alguém vai olhar e vai dizer, não, esse moleque aí não vai vingar, isso não vai dar certo, né? Lá de Tomascar, do interiorzão, etc., com todo traçado desenhado para ser mais um capinador de laranja, né, Ronaldo? Jovem negro, distante, cerceado de um monte de oportunidade em comparação com aqueles que moravam nos grandes centros. Um beijo aqui para Clarice, lá em Tanguá, nos acompanhando, minha prima. E como é que esse menino chega a ser gestor de uma escola? Conta pra gente isso. É um fato até curioso, né? Eu saí de Tomascar, já tinha meus 15 para 16, vim para Tanguá, né? Minha mãe cismou que não queria ficar mais lá, porque era muito longe. Meu pai tinha comprado uma casa em Tanguá. Esqueci de mencionar feirante também. Sou feirante com muito orgulho. Eu acho que de toda a minha raiz, de todo o meu sangue, a feira não vai sair. Né? Eu trabalhei muitos anos, desde 5 anos de idade, com meu pai na feira de Alcântara. E eu tenho esse ponto até hoje, na feira de Alcântara. É mesmo? Até hoje. Então, assim, em Tanguá, 99 para 2000. Vim para Tanguá, para o centro, né? Pro Centro de Tanguá, né? isso, foi uma coisa. 99 para 2000. Início de 2000, eu soube que tinha uma vaga na escola Padre Thomas, que o menino que era faxineiro lá passou para a prova da polícia. E assim, eu conhecia o prefeito da cidade, que era o Jailson. E existia em Tanguá o MEC 50, que tinha ali no centro, ali em frente a Solar. E aí ali eu encontrei o prefeito, na época. E eu tomei cara de pau, mas disse, prefeito, me falaram que tem uma vaga lá no Padre Thomas, que o menino que é faxineiro lá vai sair para a prova da polícia. Ele falou, é mesmo? Dá seu nome aqui. Ele anotou num guardanapo. Aí eu fui embora e falei... Ele vai limpar a boca com esse guardanapo. Anotou no guardanapo. Vai botar no bolso, vai jogar fora. Cheguei em casa e falei, mãe, encontrei Jailson na rua, mas acho que não vai não. Ele anotou meu nome no guardanapo, aí minha mãe falou, se eu bem conheço, vai sim. Foi o que ela disse.
6 dias depois o telefone tocou. José Wilson Cardoso, que era o irmão do prefeito. Zé Wilson. Veca. Chefe de gabinete, né? Um negócio assim. Veca. Você tá onde? Eu tô em casa, dá um pulinho aqui na prefeitura agora. Aí eu fui no gabinete do prefeito, me encaminharam para a Secretaria de Educação, conversei com o secretário Edésio Soares da Costa na época. Ele falou assim, olha, vai conseguir a vaga porque o menino vai sair. Ele falou assim, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque o menino era muito bom. Eu falei, eu acredito nisso. E eu disse essas palavras para o secretário. Se eu for lá e eu fazer o meu trabalho, com certeza eu vou agradar, porque eu vou fazer o meu trabalho. E assim eu fui. Trabalhei de faxineiro até de março de 2000 até julho de 2021. Foi quando veio a chamada do concurso público. Eu tinha feito concurso, mas não tinha passado na vaga que tinha feito. E aí renovou todo mundo, foi onde entrou todo mundo em Tanguá. Eu falei, bom, perdi meu emprego, vou voltar de novo. Vou pra feira. Aí, feira, continuei tocando feira. Continuei tocando feira. E aí, depois, a diretora na época, a quem eu tenho uma admiração, um carinho muito grande, que naquela época também ser gestor também era muito difícil, que é a Márcia, pediu, intercedeu, e como eu não entrei nas vagas, me comissionaram. E me comissionaram e eu voltei para a escola, dessa feita como, já não mais como faxineiro. Já voltei como monitor, fazendo aquela função ali. Quando chegou em agosto de 2003, eu fui chamado do concurso, permaneci na escola. Sempre tem aquela desistência, né? A Fui fila anda, chamado, né? permaneci na escola, fazendo a mesma função, permaneci. Quando chegou em dezembro de 2009, eu num jantar na Secretaria de Educação, o então secretário, hoje prefeito, falou assim, aqui, você não quer assumir a direção da escola, não? Eu falei, mas eu? Você tem certeza disso? E ele vai lembrar disso. Você achou até que era uma pegadinha, né? E eu tô só adiantando, porque eu já tinha recusado um convite dele em 2008, né, para trabalhar no almoxarifado da Secretaria de Educação. E o próprio Rodrigo me chamou, eu falei, não, meu lugar é aqui na escola. Mas você vai ganhar mais. Não, mas eu quero continuar na escola. No meu guarda-roupa tem mais roupa que eu posso vestir, e na minha despensa tem a comida suficiente que eu possa comer. Então, ganhar mais ou menos, para mim, não vai fazer muita diferença. E chegou em 2009, ele chamou, né, e falei, bom, então vamos. Então eu atuei de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, né, aí adquiri pressão alta, passei muito mal, eu tive problemas seríssimos de saúde. Por conta da preocupação? Também, preocupação, direção. Eu tive acidente dos meus alunos do transporte escolar, né, nesse período, já terminando o ano de 2012, então muita coisa. E assim, eu fiquei muito feliz que o prefeito que se elegeu na época me fez o convite para continuar. Eu agradeci muito, fiquei muito agradecido, porque assim, não caminhei com ele politicamente, não fiz invenção a votar nele, e ele sabia disso, e me convidou. Se me convidou porque achou que me fez um bom trabalho. Mas eu, na época, preferi declinar, voltei à minha função de novo. A única coisa que eu pedi a ele foi que ele não me tirasse da escola. E ele falou que isso ele não iria fazer jamais, e como não fez. Continuei trabalhando lá, fazendo a mesma parceria. Quando chegou agora o Rodrigo veio candidato, se elegeu, e ele me chamou, ligou a primeira, eu disse não, ligou a segunda, eu disse não, na terceira eu falei, então tá bom, se você quer eu vou. E estou lá até hoje, até quando o prefeito, o secretário achar que a gente deva ficar, porque a gente tem que ter a consciência que não ficar ali transitório, né? Hoje eu estou, eu não sou diretor, eu estou. Amanhã eu posso não estar. E aí, para mim, não vai mudar nada. E perguntaram para mim assim, como é trabalhar numa escola que você já foi diretor? Eu falei, é simples, sabendo onde é meu lugar. Eu já fui, não sou mais. Hoje eu sou monitor, vou cuidar dos meus alunos. Eu costumo dizer que eu sou mais monitor do que diretor. Isso não sai da minha raiz. Eu estou no portão. Quem vai lá na escola percebe isso. Não é? Eu não sou de ficar sentado. Hoje, na hora que eu cheguei, você não me viu, né? Não. Você estava ali naquela saída do refeitório ali,
Eu passei por trás, né? Você estava com uma caixa aberta ali, negócio parecendo uma caixa de gordura, não sei se é. Eu estava abrindo a caixa de gordura, que as meninas estavam reclamando que não tinha. Isso aí Às vezes é normal. Gente, achem o diretor da escola, por favor, porque aqui está o monitor, gente. Onde está o diretor? Eu sou mais monitor do que diretor, né? E o diretor foi um acaso do destino. E a gente tenta, na medida do possível, fazer o melhor, né? Sim. Porque, assim, esses dias eu estava falando na reunião do Conselho Escolar nosso, que eu dirijo a escola como eu dirijo a minha vida, né? Eu acho que é um reflexo disso. Tanto na gestão financeira, com os poucos recursos que a gente tem, eu dirijo como se fosse a minha vida. O que eu tento fazer na escola é que eu faço na minha vida particular. Porque o que eu falei para o Conselho, e a Mônica estava participando, administrar dá prioridade. Você tem que dar prioridade naquilo que é fundamental e naquilo que é essencial, né? Eles falam muito, precisamos arrumar a sala dos professores. Eu fico, precisamos, realmente precisamos. E eu fico no precisamos. Não mas entre arrumar, aí eu brigo, mas entre arrumar a sala dos professores, eu tenho que ter o lápis com o aluno, eu tenho que ter a borracha, eu tenho que ter o caderno. Então, assim, a gente vai... Não que... Literalmente administrando, né? Administrando, e a gente pede à Secretaria de Educação que a empresa venha, que pinte, que reforme algumas coisas. Nós reformamos o auditório agora, quero agradecer de público aqui à Secretaria de Educação. Nós reformamos, pintamos, trocamos as lâmpadas. Então o auditório está lá lindo, bonito. E para os nossos alunos, as reuniões que a gente teve essa semana foi lá também. Auditório amplo, muito nosso auditório bacana. é muito bom. Então, assim, legal, é isso. Acho que a minha vida se refere a isso. Eu sou simples, meu pai e minha mãe pouco sabia escrever. E mais uma coisa eu aprendi com meu pai, que o Papai do Céu já levou, que além de um pai era um amigo. Eu não tinha um pai. Eu costumo dizer que eu tinha um amigo. Muitos dos apertos que eu passo hoje, eu acho que se eu tivesse meu pai aqui eu não passaria. Mas uma coisa ele ensinou a todos nós que somos feios, a ter integridade e aprender a tratar o outro. Ele sempre dizia para não fazer com o outro aquilo que não queria que fizesse com a gente. Então isso eu aprendi com meu pai, desde lá da roça, desde feira. E na feira a gente trabalhava, e eu trabalho até hoje, com aquela balança de peso. E existia muita pilantragem, né? Feira tem muito disso. Quem trabalha em feira sabe. E ele sempre ensinou pra gente que, olha, isso aqui é de 2, é de meio quilo, esse é de 1 quilo, esse é de 200, esse é de 2. Tinha até de 4, que a gente perdeu de metade mesmo, tem até o maior hoje. 5, não? Acho que a gente trabalhava era 4 quilos, eu acho. Aliás, 5 quilos. Isso aí. Tinha uma 5 quilos. E ele dizia, olha, não engane ninguém. Porque se você enganar, você engana hoje. Mas no próximo domingo isso não volta. Porque ele vai achar, vai em outro lugar, vai achar que tá errado e esse não vai voltar. Então isso a gente aprendeu com ele, a ser íntegro, a ter respeito com as pessoas. E isso a nossa mãe também sempre levou isso. E minha vida se restringe a isso. Eu costumo dizer, e eu sou muito grato ao Rodrigo e ao Carlinhos, por ter me dado a oportunidade de ser diretor. Eu, pobre, preto, nascido lá em Tomascar, que não tinha formação específica e não tem formação específica na área, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu não tenho, e me concedeu uma chance. Agora eu tenho 23 anos vivido no chão da escola que me dá um know-how que de repente, desculpe a expressão, um doutor em educação de repente não tenha. Eu conheço educação, eu vivo educação todo dia, né, com os meus professores, com meus alunos, com o pessoal da Secretaria de Educação, eu acho assim, Tanguá tem profissionais exemplares, mas eu vou aqui citar um nome que eu sou fã de carteirinha, que é a professora Nelly Gomes. A professora Nelly Gomes trabalhou comigo. Aliás, eu acho que Nelly é uma unanimidade, Nelly, né, eu nunca encontrei ninguém que falasse mal. Eu vou usar uma expressão muito própria que eu uso para ela. Nelly é fantástica. Nelly foi supervisora na minha gestão lá atrás, na minha primeira gestão, ela foi minha supervisora. E nós encaramos um desafio muito grande, que era um programa chamado Mais Educação. Um programa vindo de cima para baixo, né, chegou. E para você ter uma ideia, no primeiro semana do programa, acho que eu emagreci 10 quilos. Né?
Eu tinha 100 alunos que do nada chegou no contraturno numa escola que não tinha a estrutura para receber essa galera. Para receber. E a gente recebeu, e a gente votou. E assim, Nelly, se tem um achado perfeito do prefeito, do secretário, é Nelly. Eu sou fã de carteirinha daquela negra, que fantástica. Realmente. Ela esteve aqui no nosso programa também, ela vai naquela vozinha mansa dela conduzindo. E aí, Flávia, e essa gratidão, a gente tem que ser grato. Eu acho que o ser humano que é grato, ele vai longe. Eu sou muito grato ao prefeito, ao ex-prefeito de Jailson, que me deu a chance do meu primeiro emprego, e lá eu estou até hoje. Foi meu primeiro emprego, carteira assinada, foi no município de Tanguá, e eu estou até hoje. Né? Ao Rodrigo, que me deu a chance de ser diretor, e ao Carlinho por ter confiado na indicação do Rodrigo. E o Rodrigo também agora por ter me convidado a assumir esse novo desafio. Revoltar, né? Aí você revoltar. Aí você revoltou. E eu não sabia que os desafios seriam tão grandes. Né? Desafios bem maiores que 2010. Né? Em 2010 a gente tinha... passaram 8 anos. Né? 8 anos. Embora você estivesse na escola, mas a questão administrativa certamente mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mas é isso. Olha, deixa eu mandar aqui alguns abraços enquanto o Ronaldo está contando sua história. Minha gente, eu conheci a história do Ronaldo no dia que eu conheci ele. Fui naquela minha odisseia de visitar as escolas do município de Tanguá, conheci o Ronaldo e ele me contou parte da história dele numa primeira conversa nossa. Eu falei, Ronaldo, eu tenho que contar essa história lá na rádio, cara. Você vai lá um dia contar isso pra gente. E hoje eu estou tendo um prazer muito, muito, muito grande de receber o Ronaldo aqui e permitir que ele conte essa história para vocês, né? Ficar registrado aqui no programa Flávio Azevedo. É o avanço desse profissional que eu admiro bastante por conta dessa trajetória muito legal, né? A minha amiga Letícia Alfradique Aires Bittencourt, da Educação lá de Tanguá também. Letícia que tem nome de ministra do Supremo Tribunal Federal, né? Eu costumo dizer isso para ela. Oi, Flávio, você está muito bem acompanhado hoje. 2 grandes servidores. Ana Paula Almeida diz que são maravilhosos, nada seria tão bom sem esses 2 na equipe. Letícia diz que Zeca... Minha coordenadora. Ela fala que Zeca é maravilhoso, disse aqui a Letícia, que é o botafoguense mais gente boa do mundo. Um abraço, um beijo no coração do meu amigo Marco Violante, presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, que está aqui nos acompanhando. Letícia diz que o Ronaldo tem uma inteligência incrível, bom administrador, bom gestor, sabe cobrar com amor, dono de uma simplicidade que é do tamanho do imenso ser humano. Ele não sabe disso, mas tenho muita admiração por esse cara. Somos de segmentos diferentes. A Educação de Tanguá tem sorte de ter ele. Beijo no coração, Ronaldo. Palavras aqui de Letícia. Eu estou aqui abrindo o arquivo confidencial, gente, fazer igual o Faustão. Marivalda Dias diz, Mônica querida, um grande beijo. Diretor Ronaldo, um abraço. Né? Marivalda que esteve aqui no nosso programa também. Foi uma conversa muito legal sobre autismo. Marivalda. Marivalda que é mãe. Marivalda, ela sabe o que eu estou falando. Sim. Ela sabe. Letícia diz aqui, Mônica, sua linda, fica nervosa não, dá um sorrisão aí. Outra profissional de um quilate ímpar. Mônica, estou muito feliz por te ver bem e pelo ótimo trabalho à frente da orientação educacional do Padre Thomas. Escreveu aqui Marivalda. Assim, igual ou não? Ela sabe. Não sei o que é, mas já não, mas ela sabe. Marivalda, eu não sei o que é, mas já entrei aqui na parada. Marivalda. Mônica. CPF, Marivalda. Mônica, eu queria aproveitar a sua expertise de pedagoga, educadora, etc., e orientadora educacional, e com toda a sua experiência na área da educação, para você fazer uma leitura da história que o Ronaldo acabou de contar, desse menino preto, simples, pobre, lá da roça, que virou diretor de uma escola. Como é que você vê isso, a leitura que você faz quanto alguém que vem do meio acadêmico e tal? E a gente estuda bastante exemplos e histórias, né? Gente, histórias igual do Ronaldo, por vezes viemos ser contadas no Fantástico, no Criança Esperança, no programa do Ceará das Quantas, todo mundo bate palma, ganha prêmio. Cara, aqui em Tanguá, do lado de Rio Bonito, na cidade de vocês aí que são de Tanguá, uma história muito, muito legal. Por isso que eu fico muito feliz Ronaldo,
contar a sua história aqui no programa, cara. Parabéns. Fala, Mônica, que leitura que você faz. Oh, que esquece que você é da escola, esquece que você faz parte da equipe do Ronaldo. Eu quero aqui a opinião da técnica em educação sobre essa trajetória de Vitória. Para quem não se olhava, né, quando chegou na escola, e a gente sabe o que é essa história, né, Josiel? A gente sabe o que é essa história. É uma grande responsabilidade falar, né? E ele colocou aqui o peso da academia, né? Sobre alguém que não tem a academia que eu tenho, não que a minha academia seja mais importante do que a dele, que ele tem a academia da vida, a academia das experiências, da convivência, do relacionamento. E ontem eu disse assim para os pais: pais, eu poderia ter trazido aqui o psicólogo, eu poderia trazer aqui o jornalista, que estava aqui com a gente, e ele falar. Eu poderia ter trazido aqui o advogado, o doutor, o médico, e eles falariam de coisas pertinentes e que a gente poderia encaixar em áreas diferentes da nossa vida. Tudo se encaixaria. Nós temos que aprender a perceber o que é que eu posso aprender com a experiência do outro. Não existe um saber maior do que o outro. Não existe uma academia melhor do que a outra. É o que é que eu posso fazer com a experiência que o outro tem. Em que ela me agrega, em que ela me soma. E é isso que eu vejo. E aí eu posso fechar minha fala dizendo que eu, enfim, cheguei numa escola em que eu encontrei uma pessoa que vive o papel de um gestor. E tenho várias experiências em várias unidades, mas eu posso dizer que a minha evolução, né, enquanto a Letícia falou ali, as minhas amigas, me ver bem se dá a estar numa escola onde eu encontro a gestão funcionando. Então, eu fico grata pela oportunidade, pela escolha, por ter caído no ensino remoto, por ter conhecido a escola pela tela de um telefone, né? Foi a segunda experiência, muito desafiadora, porque a gente chega com o memo na mão e pergunta cadê o diretor, e eu precisava fazer isso pela tela, né, do telefone. Fora os desafios que eu tinha a superar comigo mesmo, mas eu cheguei numa escola em que eu encontrei uma gestão. E esses dias mesmo ele falando, era difícil a gente se comunicar porque eu precisava confiar de novo na gestão escolar. E a gente foi fazendo esse percurso e foi fazendo esse caminho, e hoje a gente é uma parceria. A Ana Paula estaria nos bastidores e ela sabe que nós somos uma parceria, que nós combinamos assim: você me defende, eu te defendo, você me protege, ele me protege, ela me protege, e assim a gente vai unindo as nossas forças. Nesse momento em que a gente vive uma educação das emoções fragilizadas, a gente precisa trabalhar com a sensibilidade, com a empatia pelo outro, pelo momento, pelo tempo do outro. E às vezes até perdoar situações que fogem da nossa alçada, que nos entristecem, mas também conseguir ver no outro o dia que ele também não estava bem, né? As dificuldades que ele também não superou. E às vezes eu falo assim: eu era assim. Eu respiro fundo, dá o outro rosto e falei assim: eu fazia isso também, mas por quê? Eu percorri esse caminho e eu hoje sei entender o teu. E aí eu queria fechar minha fala com uma outra coisa. É incrível para mim hoje estar falando enquanto orientadora educacional. Eu sou coordenadora pedagógica e professora de educação infantil. Mas hoje eu digo que eu me apaixonei pela orientação educacional e me constituí orientadora educacional nessa estrada da vida. Enquanto coordenadora, eu sou uma excelente orientadora educacional. Legal, cara. Deixa eu contar um segredo para vocês. Também conheci a Mônica de maneira inusitada, né? Aquele dia lá na sala, na Maria Gackner, eu conheci primeiro o pezinho dela. Porque era aula inaugural? Era aula inaugural lá na sala na Maria Gackner, eu estava lá fazendo a cobertura e tinha uma moça morena na minha frente, de pé no chão. Tava um dia de calor. No chão mesmo. De pé no chão mesmo, né? E tal. E aí depois me chamou a atenção que ela cruzou as pernas e eu vi um pezinho assim, né, sem sandália, sem calçado. Falei, eu olhei assim, cara. Falei, rapaz. E eu lembro que eu brinquei com ela. E aí a gente se conheceu ali naquele dia. E depois que eu cheguei lá na escola, você estava lá, né? A gente voltou a falar disso, né? E os movimentos que eu vi acontecendo, né? Eu queria entrar agora nesse mérito, que é a programação do Mês do Amor. Os movimentos que eu vi acontecer. Eu acompanhei os últimos 3
3 dias de eventos lá na Escola Padre Thomas. E assim fiquei muito surpreso, né? E acompanhando o que acontece nas escolas de Tanguá, minha gente, eu vejo uma galera muito dedicada, não deixando que os problemas, que são naturais em qualquer segmento, interfiram no desenvolvimento pedagógico, técnico, que é oferecido ao aluno, né? Desde o prefeito Rodrigo Medeiros até os servidores mais simples, né, eu encontro essa dedicação. Então eu vejo a educação, amigos que estão nos ouvindo, e Mônica e Ronaldo, eu vejo a educação em Tanguá funcionando como se fosse uma empresa mesmo. Uma empresa, cada um no seu lugar, e numa lógica muito solidária. E aí a diferença que eu não vejo em outros lugares é isso, né? Eu estou falando como jornalista que transita em vários ambientes educacionais, eu vejo vocês sempre muito solidários, né? Então esses comentários que eu estou vendo aqui dos colegas reforçam cada vez mais, né, esse pensamento que eu tenho de conseguir enxergar essa empresa, que é a educação em Tanguá, funcionando como uma engrenagem muito justinha, muito bacana, que vai girando, que vai levando. E o técnico Fernando Diniz do Fluminense fala muito de solidariedade, né? O Fluminense tem um estilo de jogo diferente dos outros. Perde, ganha, etc. e tal, mas o Fernando Diniz, nas entrevistas dele, ele sempre fala da questão de que os jogadores precisam ser mais solidários, correr um pelo outro. E eu vejo muito isso acontecendo de maneira geral, em sua maioria. Eu vejo bastante assim, a galera correndo pelo outro, sendo solidários, pelo menos de fora, né? Pode ser que de repente de dentro vocês tenham um pensamento diferente, mas de fora a gente consegue enxergar isso, né? Então parabéns a toda essa moçada da educação em Tanguá. Assim, eu queria até fazer um adendo importante aqui. E embora isso seja reflexo da liderança política também, mas eu vejo esse perfil em todos os governos. Eu sou jornalista há 17 anos e venho acompanhando aqui as coisas que acontecem em Tanguá e nos demais municípios. E essa maior dedicação dos profissionais de educação em Tanguá, eu vi isso acontecer no tempo de Valber, claro que com uma falha ou outra, etc. Talvez agora no tempo do Rodrigo, na época do Carlinhos eu via bastante também. Então eu percebo que não é algo assim realmente implantado intencionalmente pelo gestor, embora ele fale disso. Mas parece que é a equipe mesmo que, quando está em território tanguaense, tem essa dedicação. É uma leitura que eu faço, se vocês discordarem, fiquem à vontade, mas é uma leitura que eu faço aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Léo Peclar, que passou aqui dizendo uma dupla fera, né? Grande Léo, abraço para você, meu irmão. Léo que está sempre aqui no nosso programa participando. Minha amiga Zenilda Rodrigues, que é moradora de Tanguá também, minha amiga trilheira, pedaleira e de tudo um pouco faz a minha amiga Zenilda. Sucesso para você, um beijo, Zenilda, seja bem-vinda sempre aqui. E vamos então falar do mês do amor, já que Léo está nos acompanhando aí, e ele que promoveu, eu lembro que o Dia do Amor. Vamos falar do mês do amor. Por favor, Mônica, faça as honras de falar dessa proposta, de falar disso que foi criado, e se realmente nasce lá no Dia do Amor de Léo essa ideia. Não, eu já ouvi falar do meu UV e eu fico assim, mas o que é isso? Mas como assim? Eu não estou sabendo dessas coisas, novidade, agora é uma novidade inventar. Mas por que só do sexto ao nono? Mas no quinto, e a gente não vai entrar. E aí a gente, nas reuniões de orientação, vai ouvindo, né, porque a Padre Thomas trabalha do 1º ao 5º ano, Educação Física 1º ao 5º ano, mas a gente se reúne enquanto grupo de orientação, a gente compartilha com as outras amigas também de 6º ao 9º e vê também as dificuldades, os desafios. E a gente ouve falar de MEUV, do Dia do Amor, e por que a gente não vai fazer? Não, temos que fazer. Escolha dos líderes das turmas, não podemos dos representantes. Ficar pra trás, não, a gente tem que inventar alguma coisa. Eu com a minha caixinha, né, eu digo que eu ando com uma caixinha cheia de ideias e as coisas vai flutuando assim. Tem gente, aquele dia você falou assim, não sei, eu não me lembro. O que eu falei mesmo? Que tem que pegar assim na hora, e se eu não escrever, realmente passou. Mas essa ideia, ela amadurece na nossa reunião de equipe diretiva no dia 1º de junho,
lá na Estação Cidadania, quando nós fomos provocados muito pela formação que o Nazi fez, pela fala da professora Deli sobre as relações pessoais de grupo, sobre o bullying também no meio, né, dessa classe, da equipe diretiva, que não existe só isso no meio dos docentes, nem das crianças, né, existe também ali dentro desse movimento. Somos seres humanos, gente, é comum que tenhamos isso. E ao mesmo tempo a gente está ali na reunião pensando nas datas, nas agendas, e eu falava assim, peraí, como a gente vai falar sobre isso de uma forma diferente? Mas eu falei também, eu tô cansada, ele tá cansado, ela tá cansada, a gente já falou, a gente já chamou, vamos trazer parceria. E aí eu começo a pensar, dentro das demandas que a gente atendeu o mês de maio foi um mês avassalador, de demanda, de escuta, de chorar, de deitar na mesa e apagar, ouvindo famílias, ouvindo alunos, ouvindo professores, acolhendo todo mundo e sendo acolhido também, né, entendendo quando o outro não está bem nesse processo. E eu falei assim, a gente precisa trazer pessoas que falem aos grupos específicos de acordo com aquilo que a gente anotou, para a gente também não ficar apenas com o registro do caderno preto, né, que já é monstruoso escrever no caderno preto. E tem uma coisa que eu não queria ser conhecida pela menina do caderno preto. E aí surge a ideia de chamar o PSE, né, o Programa Saúde na Escola, para uma conversa e ver que caminhos ele poderia nos ajudar dentro de alguns aspectos que envolvessem os alunos de primeiro ou terceiro ano. Que era aquele grupo ali que são os alunos que estão em desenvolvimento, dos 6, dos 7, dos 8 anos, tem necessidade de saúde, tem a questão pediculosa e N coisas, tem a questão dentária, né? E várias preocupações a nível de saúde, e o PSE fecha assim, vamos trabalhar com a imunização, vamos fazer a atualização do calendário vacinal, assim, perfeito, porque amar é cuidar da saúde. E eu pensei dessa forma. Lembra quando houve aquela fala de que vai invadir as escolas no dia 20, vamos levar bombom? Eu falei assim, gente, eu não vou nem falar de levar bombom, porque levar bombom é promover que dia 20 vai acontecer alguma coisa. Eu vou entrar e vou sair da escola normalmente, porque eu não vou ensinar meus alunos a trocar bombom hoje. Quando passar tudo isso, a gente pensa numa ação para lidar com o outro. E aí acho que veio para responder o dia 20. Eu não entreguei bombom para ninguém, mas a gente foi tratando da saúde emocional, da saúde física das crianças, das relações, porque as crianças chegavam para a gente chorando, dizendo que meu pai se separou, das situações de alienação parental, dos desafios ai, tô querendo namorar. Eu falei assim, meu Deus, olha a quantidade de discussão. E tinha os grupos certinhos para que essas problemáticas acontecessem. Então aí eu lembrei de numa situação que aconteceu com um aluno que aprendeu karatê para usar com um colega que provocou bullying, e ele fez isso do lado de fora. Levou 3 dias para a gente descobrir, porque a criança chega toda machucada e vai contar, meu amigo me bateu. E aí a gente vai no fundo, mexeu com a minha mãe, e vai no fundo, eu era gordo, enfim. E falei assim, vamos convidar, né, nosso colega, o professor Adalmir, lá de Karatê no Senadarte, para ele conversar, mas vai conversar com o pai precisa saber de como estão as relações de casa, para que eles também saibam lidar, porque o filho é reflexo, nós somos muito reflexo da nossa família. E não podia esquecer de abraçar os professores e o grupo de educação especial, porque a gente cobra muito do professor. Coordenação pedagógica é um negócio complicado. A gente fala o tempo de data, de prazo, de relatório, de diário, de nota, de controle, e a gente precisava devolver alguma coisa, ao mesmo tempo dizer assim, professor, se cuida, porque você também está ficando doente. Cuida do seu cabelo, cuida da tua pele. E aí eu convido uma amiga que é doidinha igual a mim, e falou assim, eu vi você fazer uma ação social lá na rua, você aceita fazer ela na escola? Ela, claro, assim mesmo. E a gente prepara tudo em segredo. Aquele precisava ser em segredo para surpreender. E eu me senti naqueles vídeos de YouTube que a pessoa abre a porta e fala assim, cara, o que é isso? Fica bolado, porque ela encontra praticamente um espazinho dentro da escola para ela sentar numa maca e se cuidar dela. Teve gente que chorou, tem gente que agradeceu, tem gente que falou mal, e tudo bem, é assim mesmo. Tem gente que não quis, mas agradeceu a atitude, e aí hoje a gente encerra falando às mães especiais. Foi a primeira vez que o Padre Thomas faz isso,
tendo hoje 21 alunos de educação especial e mais alguns aí em investigação, e fora os TDAHs e TOIDs e M coisas que a gente encontra. E foi muito bacana, foi o primeiro, foi o piloto, e ganhou uma proporção muito linda, que dentro dessa semana tão intensa, não dava para pensar numa programação rígida, vai ser dessa forma. Mas eu trouxe os mediadores para mim, olha, tá na mão de vocês, preparar assim, assado, isso e aquilo, para apresentar essas mães também. Eu quero a contribuição de vocês, porque eu falo muito que eles são meus braços e meus olhos, quando eu não consigo ver. E pode deixar, quarta-feira nós vamos sentar para ver a programação. Beleza, não sei nem o que vocês estão fazendo, mas vai dar tudo certo, porque eu acredito no trabalho de vocês. E foi aquela surpresa linda, uma manhã maravilhosa. E aí, isso para mim é amor, muito mais que o bombom serenata de amor. Sonho de valsa para trocar com o meu colega, são essas ações que eu disse que é para cuidar do corpo. Com todo respeito a quem é a sua ideia, mas é meio modinha, né, mano? E isso sim, modinha, efetivamente é um negócio. Depois da pandemia não dá para continuar do mesmo jeito, gente. Tem que atingir, tem que afetar alguém de forma mais positiva. Tem que sensibilizar, né? Provocar sensação. Né? E aí, eu que reclamo muito aqui, pessoal, de sensacionalismo. Sensacionalismo não é só exatamente ruim. Você pode provocar sensações também para o lado positivo, que eu acho que foi o que vocês conseguiram muito fazer nessas ações que aconteceram lá na escola. E então nós tivemos o dia que foi falado de saúde, e aí na quinta-feira ontem, lá o professor Adalmir Quintanilha falando lá do Senadarte, fazendo uma divulgação do trabalho do Senadarte, mas também trazendo algumas histórias, inclusive a história dele também, né, como pai, né, como pai. Uma história pessoal. E hoje nós tivemos esse encontro das mães dos alunos, né, das mães especiais chamadas, né, porque tem os seus alunos aí com suas... E são 15 dias, porque na semana passada foi só com os alunos, foi esse movimento interno, mas com as turmas, com os quintos anos, com as turmas, em sala, fazendo esse trabalho. Perfeito, muito bacana, a proposta assim, muito legal. Tem aqui o depoimento, por exemplo, da minha amiga Zenilda, dizendo que, ela diz aqui, um abraço para toda a equipe da Escola Padre Thomas, né? Arthur Dávila é meu sobrinho, e só temos a agradecer os profissionais da escola. Eu não sei quem é Arthur Dávila, mas vocês devem conhecer. Quer colocar, Ronaldo, alguma coisa? Não, eu conheço o Arthur. Obrigado, Zenilda, pelo seu depoimento aí. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre objetivos agora, né, para o segundo semestre, a partir dessa semeadura que foi feita nesses 15 dias. Como é que você vê, Ronaldo e Mônica? Segundo semestre, a gente está aí, mas ainda tem atividades ainda, né? Educação em Família. Nós temos o programa Educação em Família, algumas atividades que a gente estamos promovendo no mês de agosto, setembro, vamos falar sobre frequência, temos o projeto da escola também que a gente vai dar prosseguimento também no segundo semestre, né, falar sobre o centenário do rádio, e inclusive você está, né, já convocado, né, para essa demanda. Então os desafios continuam e a gente vai seguindo até dezembro em todo gás, e dando conta também das coisas pedagógicas, dos fechamentos dos trimestres, e a escola está em pleno movimento. Eu costumo dizer que eu gosto de escola com barulho. Escola que não tem barulho não é escola. Tem que ter barulho, não? A escola tem que ter barulho. A escola tem que ser viva. A escola tem que ter movimento. Papai sempre falava isso. Escola sem movimento. Papai dizia, a criança é muito pentelho, mas quando fica quieto porque está doente, a gente fica preocupado. Papai falava muito isso. Eu tenho alunos, deixa bagunçar, eu tenho alunos que eu olho para ele e falo, hoje você não está bem. Quando eu boto a mão, aí eu digo assim, nesses longos anos que eu tenho de pediatria infantil, você está com febre. Né? Não posso falar que as estratégias que a gente usa para pegar aqueles que não estão com febre, porque se eu falar, uns desconfiam, mas se eu falar, vou entregar a estratégia. E funciona, né? Nesses anos todos a gente funciona. O consertar o chinelo, que eu acho muito bacana, e quando eu era monitor e trabalhava na faxina, eles vinham com o chinelo para consertar, que arrebentava, né? E eu consertava. Aí quando eu virei diretor, no primeiro mês ninguém me pedia nada. Eu fiquei incomodado com aquilo. O chinelo você não arrebenta mais não? Porque ninguém me pede, não, porque agora eu sou diretor, então o que é isso? Eu vou lá, pego o clipe, vou lá no fogo, ligo, esquento,
Falou, ó, pelo menos para passar a aula dá. Né? Que a gente fez muito isso quando criança, né? Na minha época a gente botava prego, mas agora não pode botar mais prego, né? Mas aí a gente agora bota o clipe. Lá no Colégio Barão do Rio Branco, clipe, prego, na sandália havaiana. E durava muito tempo. Muito tempo. E durava muito tempo. Né? Então, assim, a escola viva, dinâmica, é imperativa como o diretor é. Né? Se eu tivesse... É porque na minha época não tinha essa ciência de saúde que tem hoje. Porque senão, com certeza, eu teria um TDAH da vida aí, porque eu já estou incomodado, porque eu já estou muito tempo sentado aqui. Não que o programa não esteja bom, mas eu não gosto de ficar muito tempo sentado, porque isso não é minha praia. Você fica parado? Né? Não consigo ficar parado muito tempo. Mas na escola, no segundo semestre, temos desafios grandes, desafios enormes pela frente, na certeza sempre que a gente faz o melhor, e nós estamos lá para fazer o melhor para os nossos alunos. Eu queria também uma leitura de vocês, eu queria começar com Mônica falando sobre isso. Na terça-feira eu vi lá as famílias participando lá do momento de vacinação, as crianças vacinando, alguns responsáveis também, os funcionários. Aí ontem nós tivemos lá o professor Adalmir, mais um grupo de familiares eu encontrei lá, e hoje também as mães de alunos com suas necessidades especiais. Uma leitura que eu faço é que a família ela acabou se distanciando da escola nos últimos 20 anos. A escola lá começou a ser apresentada, né? Eu, por exemplo, sou um cara que não gosto dessa ideia de ensino integral, porque acho que a escola está adotando o filho dos outros, né? Mas por que eu penso dessa maneira? Porque quando me vendem a ideia do ensino integral, a história não é para reforçar a educação, para que aquele aluno seja melhor e tenha um melhor desempenho esportivo, pedagógico, não. O que me apresentam é uma muleta, porque a criança vai ficar na rua. E eu fico incomodado com essa história de que, cara, a criança ficar lá na rua tem que chamar os pais, né, para conversar sobre isso. Se o ensino integral ele me for apresentado como uma ferramenta de reforço educacional, contem com o meu apoio. Mas essa história de que a muleta, não, porque vai ficar na rua, porque não sei o quê, porque o pai e a mãe estão trabalhando, a criança vai ficar largada, opa, peraí. A educação não é para isso. A educação Então contem para mim a história de que é para esse menino ter uma educação mais reforçada, ele ter mais acesso a esporte, etc., para ele ter os monitores, os profissionais à disposição dele, para ele chegar na idade adulta para o trabalho com uma formação mais bacana, essa vida em equipe e em coletividade, ele né, ser um indivíduo melhor. Ok, concordo com tudo isso e isso tem meu apoio. Mas quando é usado, e eu sempre falei para vocês no início aqui, incomodado com essa questão da educação sempre ser um para-raio de tudo, né? E aí eu acho que nos últimos 20 anos, muita coisa que foi colocada na educação usou-se como uma ferramenta estratégica para deixar a criança lá, porque o pai está trabalhando, porque a mãe saiu, porque não sei o quê, porque está na rua, porque o tráfico vai abraçar, etc. E eu, sinceramente, não gosto muito dessa lógica de pensamento da educação quanto um depósito. A educação quanto um tomador de conta do filho dos outros. Não, a educação, para mim, ela é um instrumento, uma ferramenta importante de formação de indivíduos. E não alguém para tomar conta da garotada, né? E aí eu queria fazer uma leitura sobre essa distância que, por vezes, a gente vê da família nas escolas. E acho que essa distância acontece muito por culpa dessa informação que foi vendida, de que não, vamos colocar seu filho ali para você ficar à vontade, para você poder trabalhar, ou para ficar em casa, ou porque você não tem comida em casa e aí vem para a escola. A gente sabe que essa realidade existe, né? Mas assim, isso acabou meio que tirando a responsabilidade também, porque a mãe vai lá de manhã cedo, entrega o garoto e acabou, não quer saber o que aconteceu, o que houve, etc. Mas porque talvez foi dito isso para ela, que a escola é um lugar onde você vai deixar seu filho para alguém ficar tomando conta dele para você, né? E eu vi lá nessas ações hoje coisa muito diferente disso. A escola preocupada em ter a família junto, em construir esse momento educacional, esse crescimento do indivíduo junto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa distância que eu percebo das famílias, aqueles que não vão, etc. Acho, inclusive, que o tal do Bolsa Família, o Bolsa Família, Ronaldo, que é um negócio que eu não curto muito também,
Nessa hora ele é até bom, porque quando você fala assim, ó, se não aparecer na escola, perde a Bolsa Família. Cara, aparece todo mundo? Como é que é, Ronaldo? Vamos lá, eu uso na muito sua essa, formação de 23 anos. eu uso muito essa questão, a questão do Bolsa Família, e eu, nas reuniões de pais que eu falo, eu sou muito enfático, que eu acho que, assim, infelizmente hoje, a gente vive num país onde a gente não consegue e ainda não pode abrir mão, ao meu modo de pensar, dessas transferências de renda. Né? Perfeito. O Brasil tem uma dívida muito grande com o seu povo pobre, que ainda falta muito para ser paga. Né? E aí a gente vai... E acho que dificilmente vão conseguir pagar esse negócio. E aí entra na questão do povo pobre, da questão racial, na questão de tudo. Né? Eu não gosto muito de discutir essas questões, não, porque às vezes que a gente fica nos vitimando, né? Nos vitimizando muito, mas quem lê um pouquinho, conhece um pouquinho da história do Brasil, sabe que o Brasil tem uma dívida muito grande com o povo negro. Sim, claro. Que está longe de ser paga e, infelizmente, viste uns e outros por aí que eu acho que nunca leu, nunca ouviu, não consegue alcançar, nunca estudou, nunca, sei lá, e não consegue alcançar essa realidade, né? Mas isso é história para outro programa. Professora Letícia me deu aqui uma orientação que já até me esclareceu aqui, ó. Tem educação integral e escola de tempo integral. São duas linhas diferentes. Obrigado, Letícia. Você acabou então, de assim, quando a gente fala da questão do Bolsa Família, da questão da... eu costumo brincar sempre e dizer assim, olha, tem o Bolsa Família, mas se não tiver frequência, corta, né? Tem lá o nível de frequência, a porcentagem. E aí, se fizer uma reunião e falar assim, olha, se não vir, vai perder o Bolsa Família. Então, às vezes, aparece. Mas assim, a escola tenta, né, trazer a família para a escola. Eu costumo dizer que eu acho que a gente, enquanto gestor, a presença da gente na escola é muito importante. Eu gosto de estar sempre de manhã no portão, eu gosto de estar sempre à tarde na entrega, porque eu acho que o pai tem que... Parece que ele fica mais tranquilo quando vê você ali. E tem acesso ao conversar. E aí pode ser... Eu costumo dizer que nós não somos... A escola não é dona da verdade. O professor não tem a verdade absoluta. O professor erra, eu erro. Todos nós erramos. Então quando vê que o pai chega lá chateado, nós temos que receber. E simplesmente ouvir. Porque de repente o cara tem razão. Né? E explicar para ele que ele tem razão, explicar para ele onde a escola errou, onde ele pode também, enquanto pai, contribuir nessa questão. E aí, vamos ajudar a resolver. Vamos resolver isso junto. E vamos resolver o conflito junto. Nós temos problemas lá que a gente chama os pais e diz, olha, ontem mesmo eu mandei uma mensagem para o pai e ele falou assim, olha, muito obrigado pela preocupação que você tem, que a escola tem com o meu filho. Eu falei, ótimo. Juntos nós vamos conseguir avançar com o seu filho. Juntos. Mas a escola sozinha, ela não consegue nada. Né? A escola sozinha, ela não avança. Então a gente tem esses problemas, mas que trazendo a família e esse movimento da vacinação, esse movimento hoje dos nossos alunos com necessidades especiais, a escola Padre Thomas respira esse ar há muito tempo, desde antes de falar de professor mediador, desde antes de falar de inclusão, a escola já recebia alunos. Hoje são quantos alunos no geral, Ronaldo? Nós temos geral 447, não é isso? Por aí. 440, acho que 467, eu acho. Que eu sempre... Seja 70 ou 67, é gente pra burro. Alguma coisa assim. É bastante. Chegou um né? Ontem já chegou mais um, porque muda e entra todo dia. Sim. Aí eu troco entre 47 e 67, alguma coisa assim. Quase 500. Quase 500. Né? E a gente tá ali, respirando o chão da escola, recebendo o pai, e eu sou uma pessoa que a Mônica fala assim pra mim, olha, esse aqui, o professor, esse aqui tá faltando. Às vezes eu não vou de carro, porque o meu carro desconhece. Então eu pego a bicicleta, eu vou de bicicleta. E eu bato na porta, às vezes sabe que sou eu, não recebe. E quando recebe, mas o senhor de novo, eu digo, não quer ter problema comigo, bota seu filho na escola. Se botar, eu não vou te incomodar. Agora, enquanto não botar, de 2 em 2 dias eu vou bater na sua porta. E tem dia que eu falei, e hoje você tá bem que eu não tô azeitado. O dia que eu tô azeitado, eu vou botar você na frente, seus filhos vão pra escola.
Porque às vezes o pai vai lá, Flávio, e acha que é obrigação só matricular. Né? Mas tem que matricular e tem que frequentar. Eu não consigo conceber uma criança de 7 anos de idade em que o pai não consiga explicar para ele ou fazer ele entender a importância da escola. Né? E isso é um desafio também pós-pandemia. A criança que já se manda, né? Que já se manda. Não, então, mas assim, ele não quis ir hoje, não. Desculpa, a gente tem que... Eu fui criança, né? Também tinha meus... Tinha dia que você não queria ir, Não né? queria, mas é só um olhar. Tem que ir para a escola. Já se arrumou? Exatamente. Aí, lá em casa não era nem esse negócio de ter que ir pra escola, não. A pergunta era, já está arrumado? E aí tinha que descer o morro, pular o rio. Aí eu dizia assim, mas poxa, eu vou para a escola. Eu chego lá, a professora leva 2 horas, arruma a carona e vai embora. Aí meu pai dizia, não interessa, é sua obrigação, você tem que estar lá. Se ela vai embora mais cedo, ou se não vai, aí foi aonde eu falei, então me tira e me bota numa escola que tem aula. Então foi aonde meu pai e minha mãe me tirou e botou lá para Muriqui. Era longe a Vera. Você arrumou um problema pra você. Pois é. Mas tinha que ir. Eu comecei a estudar lá, então, mas tá com 8 anos de idade. Caramba. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu brinco. Uma vez o professor dizia, eu quero TNT lilás. Eu fui trouxe roxo. Não, mas eu queria lilás. Mas isso aí não é lilás, não é roxo. Eu falei, não sei não, porque quando eu estudei, não tinha educação infantil, eu não aprendi cor. Então eu fui lido aí com roxo. Então, assim, são essas questões, né? E olha qual a importância da educação infantil. Hoje um aluno do 2º período, ele consegue dizer saber as cores, sabe cor que eu não sei. Não, é verde, amarelo, azul, é branco, tem as cores primárias, secundárias. Irmão, mas olha, esse negócio aí de magenta, lilás, rosa, não sei, não me conta comigo. E aí eles dizem pra mim assim, não tia, mas se misturar amarelo com laranja, da tal eu não vou saber se misturar amarelo com laranja. A minha blusa, meu camisão aqui, e a da Mônica. Não me pergunta que cor que é não, que eu não vou saber. Mas se perguntar um aluno da educação infantil, ele vai saber. O vermelho daqui, o seu azul, ok. Mas se perguntar um aluno da educação infantil, ele vai saber. Tranquilamente. Marsala. Vamos lá. Aula de moda aqui agora, gente, com a professora Mônica. Mas como é que é? já está desatualizada. Marsala e terracota. E isso se já não tiver outro nome. Aí eu te pergunto aqui, Marsala. Aí eu te pergunto, o que vai influenciar na sua vida saber que você é Marsala ou terracota? Você quer marrom? Não é? Não é isso. A gente tem que se atender às coisas importantes da vida, gente. Então, assim, eu acho que a família é o fator preponderante de tudo. Eu acho que a gente vivenciou um período que isso também atrapalhou muito a escola, da questão da Bolsa Família, você não tinha frequência. Você ia ou não ia, ganhava lá os R$600. Sim. Eu acho que tudo tem que ter contrapartida. O governo, ele dá com a mão, mas tem que cobrar com o outro. E cobrar o quê? O que o pai pode fazer minimamente? Aonde eu acho uma estratégia inteligentíssima o programa Operação Trabalho. O programa Operação, recebe lá o benefício, eu costumo dizer... Esses dias me chamaram, eu não sou palestrante não, mas me chamaram para fazer uma fala com o pessoal do POT, do município. Então eu disse, gente, vocês estão tendo uma oportunidade fantástica. Eu vou citar aqui, porque não vou citar o nome, mas eu posso citar porque ela me autorizou. Eu tinha uma beneficiária que ela chegou para mim, Seu Ronaldo, me ajuda. O que foi? Eu vou ser preso. Mas preso por quê, minha filha? Porque lá atrás eu tenho uma dívida com a justiça, eu fiz algo errado. O que eu faço? Eu tinha que ir assinar, não fui. Querida, você tem uma ferramenta perfeita na mão. Pega a sua camisa do pote, você pega o seu contrato lá que você assinou, que você participa do pote, vai no fórum e bate na porta do promotor. Mas bate mesmo, não espera ninguém chamar não. Porque quando der a ordem, quando ele fizer o pedido lá ao juiz, o juiz vai assinar a ordem de prisão. A ordem de prisão. Não pede licença a ninguém. Não pede licença. E ela chegou no fórum, bateu lá, o promotor olhou. É exatamente isso que a gente quer. Você está pagando a sua dívida com a justiça. Você está trabalhando, você está num... E é isso. Olha a importância do pote. Às vezes a gente não dá importância, mas olha a importância. Formações que eu vou ser muito sincero. Eu tenho 23 anos de concursado no município. Formações que o pote tem que eu nunca tive. Enquanto concursado, enquanto servidor do município. De carreira. De carreira. Então isso é um avanço. Então eu acho que foi um gol de placa
o pote. Lógico que todo programa você tem, em tudo quanto é segmento na vida. Correções a fazer? Correções a fazer, mas assim, tá aí eu falei lá e falo de público, um gol de placa. A escola Padre Thomas deve muito ao pote. Eu tenho servidores do pote, desde de limpeza, que é assistente de cozinha, que trabalham brilhantemente. E que certamente você não ia conseguir tê-los se fosse contar com um concurso ou contrato. Exatamente. Né? E aí você ficar com a equipe defasada. E de uma integração com a escola perfeita, porque lá eu costumo brincar e dizer que não existe concursado e serventuário do pote. Lá somos todos uma família, estamos todos juntos. Né? Participa de tudo quanto concursado participa. Então o pote é um divisor de águas na vida de muita gente. Na vida de muita gente. E num bairro pobre, onde a escola está inserida, eu acho que o pote foi assim, essencial para essa inclusão, para reinserir a pessoa no mercado de trabalho, para aprender. Hoje qualquer um está apto a trabalhar em qualquer empresa. Sabe o que pode e o que não pode fazer trabalhando numa empresa privada, porque foi formado para isso. Então quem adquiriu, assimilou, trouxe para si a informação, o estudo, aquilo que foi passado, vai se dar bem em qualquer lugar. Então, e o que a escola tenta é trazer a família, é buscar, é parceria, é conversar. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, às vezes o diretor briga, e às vezes eu brigo mesmo, e aí depois eu falo, olha, eu passei do ponto com você, né? Passou. Mas tá bom. Aí do outro lado do portão faz coraçãozinho, aí faz coraçãozinho de volta, e depois tá tudo certo, que sabe que a gente tá ali. Eu quero o melhor pro filho dela, eu quero o melhor pro meu aluno. Eu costumo dizer, eu não tenho filhos, mas eu tenho 467 ou 47, que minha cabeça confunde. Mas vamos lá, eu tenho 467. Eu trato todos como se fossem meus filhos. Né? Eu não tenho distinção de um, de outro, de branco, de preto, de pobre. Brigo quando tem que brigar, brinco quando tem que brincar. E é isso. Né? Eu tenho um lá que eu brinco muito com ele, João Vitor, 5º ano. Eu falo, João Vitor, sua mãe está bem? Está, olha, que ela continue bem, senão eu vou ter que chamar ela aqui. Porque ele sabe que se ele aprontar, eu vou chamá-lo. Então ele fala, aí ele ri pra mim e fala, tá tudo bem, então tá bom. Tá tudo bem, tá bom. Então essa parceria, esse diálogo franco que eu acho que a escola tem que ter com a família. Né? A família sem a escola não é nada, e a escola sem a família também muito menos. Né? Eu acho que isso é tudo. E a família é a base de tudo. Isso eu aprendi desde pequeno, que sem a família a gente... Por isso que a nossa sociedade está tão distorpada ultimamente, porque se perdeu o elo da família. E quando se perde o elo da família, as coisas tendem a não caminhar da forma que deveria caminhar. Mas a escola Padre Thomas está lá aberta, as famílias, quem a gente convida, quem a gente chama, a escola está lá aberta. A escola é da comunidade. A escola não é minha, não é da Mônica, não é da Ana Paula, não é dos professores. A escola é da comunidade. E, portanto, a gente tenta diuturnamente trabalhar para isso. E nós recebemos para isso. Nós ganhamos para isso. Né? Não é a favor. Eu disse hoje lá que não é a favor da escola. Né? A escola está lá cumprindo o seu papel dentro daquela comunidade, que é o poder público inserido naquele bairro, para fazer o melhor que ela pode fazer, que é ensinar, que é educar os nossos alunos. E ensinar para a vida. Conteúdos que é importante, que precisa, mas também formar para a vida. Eu acho que essa é a função da escola. A escola tem que... Lá pelo Padre Thomas, na Vila Corte, eu já tenho advogados formados, já tenho nutricionistas, já tenho médicos, psicólogos. Passou pelo Padre Thomas. Olha a importância da escola. Aquela menina que estava atuando como escriba ontem, né? Na vacinação. A aluna da escola, Sara, aluna da escola. Eu tenho outros tantos. Eu tenho Romero, que é advogado, eu tenho Brígida, que é turismóloga, eu tenho outros que é enfermeiro, eu tenho alunos que foram fazer intercâmbio na Espanha, que trabalhou lá. E aí eu vou citar o nome que eu não esqueço, o Arla Chana. E a gente conhece. Esses dias eu brinquei, eu fui a São Lourenço, eu gosto muito de São Lourenço, de carro. E quando eu atravessei a divisa entre São Paulo e Rio, que é Luz,
eu parei para abastecer. E eu falei assim, completa. E eu escutei aquela voz, tio Ronaldo. E eu falei, fulano. Wildemar o nome dele. Ele falou, eu mesmo. Estudou no Padre Thomas, mora em Queluz, em São Paulo. Conheceu a minha voz. Caramba. Isso não tem dinheiro que pague. Não é a academia que faz isso. Não tem dinheiro que pague. Eu falei, eu tenho, e eles brigam muito comigo, porque eu tenho a voz muito alta, eu falo muito alto. Uhum. Eu falei assim, completa. Ele falou, tio Ronaldo. Ele estava do lado. Eu falei, fulano, que eu também conheci a voz. E assim, isso é enriquecedor. Olha como a escola foi importante. Né? Como tem também outros tantos. E como fica esse vínculo, né? Você, exato, ele conheceu sua voz, você conheceu. Como é que ficou esse vínculo depois? A gente está falando de quanto tempo? Ele estudou lá, o que é umas 12 anos, 13 anos, 15 anos atrás, 16 anos. Cara, quase 20 anos. E aí ele se mudou, a família se mudou para São Paulo e outros tempos. Aí a gente anda por aí e a gente encontra. Eu estudei para Thomas. Tem um que é motorista da Rio Ita, que esses dias ele falou assim, tem um aluno de uniforme lá em cima, lá perto da Fibran. É daqui, que ele foi muito levado, me deu muito trabalho. Vira o tio Ronaldo, é daqui. Então a gente foi atrás, pegou. Então, isso é muito bacana. Eu acho que isso é que eu costumo dizer. O muito levado que você falou é o hoje motorista. O motorista da Rio Ita. Ou seja, não me deixaram gazetar. Não esqueça o nome dele, Edson Wander. Não esqueça o nome dele. Não me deixaram gazetar, eu também não vou deixar. E eu acho que é isso. E eu acho que assim, a escola é como se fosse uma estação de trem. Por ali, nesses 23 anos, passou muita gente. Muita gente vai e vem. Gente que passou por outro concurso, que saiu, que entrou. E eu disse para uma coordenadora que saiu de lá recentemente, trabalhou 12 anos com a gente, que é a Aldineia, em quem a gente trabalhou juntos, comigo na primeira gestão. Entrou, eu tinha o Luiz Alberto, e depois entrou a Aldineia. Eu disse no encerramento que ela saiu, eu falei assim, você pode andar a pé daqui até o centro da cidade. Você vai passar por muitos alunos e muitos pais de alunos. E quão legal é que você vai ouvir assim, ali vai a Aldineia, trabalhou no Padre Thomas e fez um bom trabalho. Então ninguém peca em fazer um bom trabalho. Porque quem faz um bom trabalho deixa marcas positivas. E tem aqueles que deixam marcas negativas. Né? Como diz Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra? Né? Então assim, eu costumo sempre dizer que a gente tem que ser conhecido por aquilo que a gente é. Pelo legado positivo que deixou. Que a gente deixou. Pelo aquilo que você construiu de positivo. Entendeu? É isso e é isso. A escola a gente está ali para fazer o melhor para o aluno. Né? Eu costumo dizer que todo mundo tem tudo de mim, desde que não atrapalhe meu aluno. A partir do momento que atrapalha, aí já vai ver, já fica complicado a gente resolver alguma situação. Mas, sintetizando tudo isso, quer dizer que a escola Padre Thomas está ali para acolher as famílias e os nossos alunos que estão ali naquele entorno. O Zenilda está dizendo que a filha dela também estudou lá. Mônica, disso tudo que o Ronaldo falou a respeito desse distanciamento da família e as histórias que ele contou, o que você acrescenta? Eu vou dizer que tudo é muito relativo, né? Porque ela se afasta, mas a culpa também não é só dela, né? Tem as condições financeiras, tem as lutas que elas passam. Quando eles chegam perto da gente que ainda nem comeu, a gente percebe que não conseguiu cuidar ainda do corpo, do rosto, do cabelo, né? Mas eu me lembrei agora da mãe que cantou para mim. Depois de ficarmos, eu, a psicóloga, assistente social, conversando com ela da problemática dela. Difícil ver a filha perdendo a visão e ela canta uma canção para mim. E a gente olha para ela e eu falei assim... Nossa, olha a mulher que está aí atrás de você. E ela fala assim, eu visitei a Academia Brasileira de Letras. Eu tirei primeiro lugar no concurso de poesia na minha escola. Eu falei assim, meu Deus, a gente precisa resgatar essa família. Ali, aquela mulher me ganhou, né? Porque tem uma história. E tem N outras histórias perpassando para que essa história boa, positiva, não alcance outras pessoas, para que ela não vença. Então... É um distanciamento que não é porque ela quer, nem sempre porque ela quer, mas às vezes mora num lugar que não tem condições dela procurar uma outra possibilidade.
E essa semana eu falei para um aluno que eu não aguentava mais falar com ele a mesma coisa. Eu olhei para ele, olha para mim, olha para mim. Aquele amiguinho ali, ele tem problemas sérios, ele precisa de medicação, ele precisa de ajuda. Você sabia disso? Ele não sabia, tia. Aí ele começou a chorar. Que estava com raiva, estava irritado. Eu falei assim, por favor, quando ele fizer isso com você, não leve em consideração, por favor. E ele começava a chorar. E ele entendeu a mensagem que eu passei, porque ele não sabia que aquela criança estava naquelas condições. Então, às vezes que vai ser difícil lidar com isso, porque ele ainda está amadurecendo todas essas habilidades dentro dele, né? Essas competências. Mas ele vai lembrar disso o tempo todo, porque a mãe dele, mal ou bem, está lá. Reclamando, questionando. Oh, meu filho, sai de pancada. Mas ela está ali presente, e aquele ali ainda a gente não conseguiu, sabe, trazer, criar esse elo, esse vínculo, facilitar esse acesso, porque não vai depender só de nós, vai depender de outras instâncias ajudar essas famílias para que nosso trabalho ele também não escoe, porque às vezes estamos semeando, mas essa terra não está preparada para receber, então a semente ela fica ali. Ela não ganha profundidade, ela não cria raízes porque não está com o terreno preparado para isso. Então, é relativo essa distância, a gente fala, a gente questiona, né? Mas a gente compreende, a gente sabe quando tirar a mão. Às vezes existe lá alguma razão, existe às vezes um afastamento razoável. E assim, gente, essa história que a Mônica contou aqui, as histórias que o Ronaldo contou e outras tantas, né? Cada personagem da educação que eu trago aqui neste programa conta pelo menos 2 histórias assim impactantes e por vezes eu vejo aí a rapaziada usando rede social, mídia, né? Para polemizar, né? Fazer aquela política mais rasteira. Cara, crítica e cobrança acho que tem que ter, né? Que seria do verde se não fosse o preto, do preto se não fosse o branco, e do branco se não fosse o azul, né? Existem as diferenças e precisamos aprender a conviver com elas. Mas a gente não pode deixar de falar desses aspectos positivos, né? O Luciano Lúcio esteve aqui, acho que foi a última vez que ele esteve aqui, o nosso secretário de Educação em Tanguá. Ele colocou um áudio aqui ao vivo, né, de uma mãe mandando a mensagem para ele sobre o efeito do orquestra nas escolas na vida do filho dela, né? Ele colocou o áudio aqui, a mulher agradecendo em lágrimas, porque tinha perdido a esperança do filho. Agora o garoto, por conta do talento que ele encontrou, estava pensando em tocar na Orquestra Sinfônica de Viena. Então assim, cara, e essas histórias precisam ser reverberadas, precisam ser repercutidas, né? Por vezes a gente fica muito atento à crítica, à reclamação, etc., à cobrança, tem que ter. Mas a gente não pode esquecer do aspecto positivo. E as pessoas sempre me perguntam, Flávio, mas o que aconteceu que você era um cara crítico e depois você abandonou esse lado, né? Eu falei, cara, eu percebi que já tinha muita gente reclamando. Sabe, Mônica e Ronaldo, e amigos que estão nos acompanhando, já tinha muita gente reclamando. E essa parte das histórias positivas, não tinha ninguém contando isso, cara, né? Eu, quando comecei a fazer jornalismo, me perguntavam lá em Rio Bonito assim, Flávio, mas jornalista em Rio Bonito vai trabalhar em quê, cara? Você é maluco, você vai largar a enfermagem? Por que você não faz faculdade de enfermagem, cara? Mas jornalismo, não tem campo de trabalho para jornalista em Rio Bonito. Eu falava, como que não tem? Em cada esquina tem uma reportagem, tem uma pauta. E aí eu fui olhar os jornais que circulavam na cidade, o AICIRB, do seu Tarquínio, que era voltado para o comércio, o jornal Folha da Terra, que era um jornal mais voltado a noticiar os atos institucionais e as reportagens institucionais também. Mas eu percebi que não tinha ninguém falando do buraco na rua, percebi que não tinha ninguém falando do poste apagado, da falta de merenda na escola e tal. Eu falei, cara, sobrou para mim esse bagaço da laranja aqui, vou embarcar nessa. E aqui em 2020, 2019, eu olho para o retrovisor e eu percebi que tinha um monte de gente olhando o bagaço da laranja. Eu falei, opa, vou falar da laranja agora que está mais doce. Já tem muita gente falando do bagaço, né? Onde eu faço essa mudança de quando me perguntam sobre essa mudança, esse virar de chave, né? E tem sido muito prazeroso estar aqui no meu programa contando história. Dá muito menos audiência, tá?
A gente, quando está aqui xingando a mãe de alguém, os números são assim muito bons, reverberam, o povo compartilha, colocam no WhatsApp com bastante força e tal. No final do dia, você olha para aqui, tem 10 mil visualizações, né? Mas quando a gente conta histórias positivas assim, o interesse das pessoas é menor, porque é nosso, do ser humano, gostar de tragédia, de disse-me-disse, né? E a gente precisa, quanto mídia, mostrar que existe um outro lado bacana que é muito mais saudável abordá-lo, né? Eu tenho sido muito mais feliz desse lado que do outro. E então assim, gente, e estamos recebendo aqui, para você que chegou agora, Ronaldo Reis, gestor da Escola Municipal Padre Thomas Peters em Tanguá, lá no bairro Vila Cortes, da onde eu estou tirando o Visconde, gente. Visconde está por aí. E Mônica Ribeiro, que é orientadora educacional, né? E estamos aqui conversando sobre educação, falando sobre uma série de temas importantes aqui. Eu quero já começar as despedidas aqui do nosso programa, agradecendo essa dupla que está aqui conosco, né? Deixa eu, antes de dar a palavra final para os nossos convidados, lembrar aqui dos meus parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, a Clínica Viver Med, lá em frente ao Hospital das Vargas de Rio Bonito, 2734-063 é o telefone, médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e mais, você encontra lá, Clínica Viver Med aqui em Rio Bonito. Drogarias Viva Mais, Rua Getúlio Vargas, em frente à Secretaria de Saúde, no centro de Rio Bonito, 2734-1656. Viva Assistencial, Rua 15 de Novembro, número 74, no centro de Rio Bonito, 3634-4330. Um abraço para a galera da Viva Assistencial, que ontem promoveu uma ação de saúde com verificação de pressão, glicemia capilar, lá na sede da Viva Assistencial. E no próximo dia 5 de julho, uma quarta-feira, vai ter de novo. Então fiquem atentos, né? E eu vou lá fazer uma cobertura nesse dia 5 de julho. Ontem eu estava aqui em Tanguá, envolvido nos eventos, e acabei não podendo ir lá, mas abraço e sucesso à galera da Viva Assistencial. Deixa eu lembrar para você do Amanhecer da Terra, com pousada agora, né, com hospedagem e day use, é o sítio lá do Dr. Nogueira, que está lindíssimo, e tem restaurante agora lá também, muito, muito, muito bacana. É o Amanhecer da Terra, pertinho do centro da cidade ali, na Serra da Bela Vista, extremamente agradável, com cachoeira, com trilha, com uma área muito legal para você conhecer. Tem uma horta lindíssima que eu estava vendo na foto ontem lá na rede social, no Instagram. Sucesso aí para a galera lá do Amanhecer da Terra. Deixa eu lembrar para você da Telefrutas Rio Bonito, centro da cidade com os melhores preços e produtos para você. Pague no Pix ou no cartão. E deixa eu lembrar aqui da moçada da Imperial Odontologia, na rua Monsenhor Antônio de Souza Gente, número 45, Praça Fonseca Portela. Um beijo grande aí para a Antônia, para toda a equipe de dentistas da Imperial Odontologia, para o meu amigo Flávio, que comanda a clínica lá junto com a sua esposa Antônia Lael. E, além de todo o trabalho de odontológico, tem ainda a harmonização facial com botox, fio de PTO, skin buster, né? Tá precisando de um corretivo, um negócio desse aí? Vai, Mônica, você gosta dessas coisas? Tô começando, botox não. Sou muito chegado. Não. Ó, a Antônia disse que tem que começar cedo, porque se chegar lá na fase maracujá de gaveta, não dá para consertar mais não, entendeu? Minha gente, lá na clínica Imperial Odontologia. Então deixa eu lembrar para vocês aqui do meu amigo Vaguinho Corretor, na rua 15 de novembro, número 242, sala 109. Consultoria e negócios imobiliários em Rio Bonito e região. Lembre do meu amigo Vaguinho Corretor. Deixa eu lembrar ainda do supermercado Armazém Rio, centro da cidade, referência importante em bom atendimento, bons produtos, qualidade. E dentro do Armazém Rio tem a City Farm ali, cara, na loja 5, né? Hoje, dia 30, está finalizando as promoções do mês de aniversário da City Farm. São parceiros importantes aqui do programa Flávio Azevedo. Mas você, nosso ouvinte, que é o nosso grande parceiro, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, né? Amanhã nós teremos um evento importante na Praça Fonseca Portela, no centro de Rio Bonito. Uma série de ações estarão sendo colocadas lá. Deixa eu lembrar aqui o que é mesmo o negócio, gente. Está aqui, ó. É o Dia de Cooperar, promovido pela Cicobi. Nós teremos atrações como recreação infantil, picolé, pipoca, pintura facial, serviços de saúde como teste de pressão, glicemia, entre outros. A partir das 9 da manhã, das 9 às 12 horas, Praça Fonseca Portela,
no centro de Rio Bonito, a praça principal da cidade ali, ao lado da prefeitura. Prestigie, vai ser um dia bem bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Luciano Lúcio, que amanhã é dia de Banda Estratégia lá no Quilomania também, naquela live que ele faz, e a gente sempre vai lá prestigiar Luciano. Estarei lá. Na última que eu fui, né, ali no Engenho da Floresta, Ronaldo estava lá, deu até uma canja lá, a Mônica cantou, né? Bueno, né? Brincando, Ronaldo. Minha gente, então são alguns dos eventos aí do fim de semana aqui em Rio Bonito. Amanhã, a partir das 19 horas, lá no Quilomania Gourmet, que não é o Quilomania de cá, gente, né? É aquelezinho que é embaixo das sombras, lá o Quilomania Gourmet. Estaremos lá amanhã prestigiando a banda Estratégia, né? Já sei que o Ronaldo vai estar lá para pagar o lanche, pagar a janta, isso é um bom negócio. E eu quero agradecer aqui a visita de vocês, muito obrigado. Ronaldo, foi um prazer contar a sua história, cara. Desde a primeira vez que eu ouvi a sua história, fiquei assim, tentado a trazer para os nossos ouvintes a sua história também. E começo com você, Mônica, muito obrigado pela sua visita aqui, bem-vinda sempre. Estou viva, sobrevivi. Quero dizer para você que essa conversa de hoje não substitui aquele convite que eu fiz para você. E você, Ronaldo, eu tinha convidado ela para vir, ela falou assim, não, deixa passar todas essas atividades aí. Aí quando você falou comigo assim, vou levar a Mônica comigo, eu falei, essa esperta vai achar que vai com o Ronaldo e vai encerrar o convite que eu fiz para ela. Não. Mas foi um prazer te receber aqui. Agora que veio a primeira vez, está tudo certo. Respirei. Já se ambientou. Tá aqui, passei no teste, sobrevivi, vocês vão sobreviver também. Então, está sendo muito legal estar aqui, diferente, faz parte aí da nossa prática de vida, da profissional, mas assim, levo para minha vida, para minha bagagem pessoal. Esse momento aqui, nunca tinha vindo, né? Numa rádio, primeiro eu conheço as coisas com a mão, vou sair colocando a mão. Sou muito do universo musical, então já me encantei pela acústica aqui. Então você que veria aqui, você olha por fora, você fala assim, mas não tá. Você entra, você se encontra mesmo nesse ambiente legal. E quero te convidar para estar na escola na sexta-feira, dia 7, para participar da culminância da primeira etapa do projeto que a gente está falando e ressaltando a questão de se conectar. Não apenas através de relações pessoais mediadas pela tecnologia digital, mas a gente usou como ponte para falar, né, de relações do passado e do futuro, o Milo Fernandes no seu centenário, para a gente ressaltar quem ele foi como desenhista, como romancista, como radialista e M possibilidades que ele traz de comunicação. Então vai acontecer no período da manhã às 10h30 e da tarde às 15h30. E aí a gente vira, né, julho e agosto com outro movimento, falando da rádio, conectando de uma outra forma. Aí que o barulho vai começar. Os ouvidos se preparem. Para você que é criativa, Mônica, para o meu amigo Ronaldo, que gosta de desafio, experimentem fazer uma rádio piloto lá dentro da escola. Se quiserem contar com a minha ajuda, coisinha simples ali que pode usar, o próprio espaço ali que nós estávamos hoje na reunião lá. Pode colocar um mini estúdiozinho ali, alguma coisinha assim, alguma coisa que... pensem nisso, pensem nessa proposta. Pode dar uma olhada no Google, que tem algumas coisas que eu já vi, que você pode de repente adaptar ao ambiente que vocês têm. Eu acho que pode fazer. De repente, uma garotada que está lá sem você saber o que ele quer, pode se encontrar num projeto desse, né? Que é bem legal. E Ronaldo, prazer, meu irmão, receber você aqui. Muito obrigado por essa tarde. Prazer é todo meu. Agradecer pelo convite. Eu agradecer a Mônica por ter vindo comigo. Falei, vamos comigo. Né? Deixa eu vir, não. Então, agradecer a você pela oportunidade e deixar um abraço a todos os servidores, alunos da Escola Padre Thomas, né? Deixar um abraço a todos os professores, monitores, pessoal que trabalha na parte do apoio, né, da escola. E assim, é sempre um prazer estar falando sobre educação, estar falando sobre escola. E deixa agora para a Mônica, né, quando eu vim aqui, continuar a ver
Você disse que tem outra lá para trazer. É, Ana Paula, na próxima vem Mônica e Ana Paula para continuar dar prosseguimento a Traz a Ana Paula. essa questão. Mas assim. A outra Mônica, na verdade, é a outra Mônica, são duas. Mas assim, é sempre um prazer e agradecer você pelo convite, pelas palavras e dizer que a Escola Padre Thomas está de portas abertas para receber a sua comunidade sempre e no momento que se achar oportuno estar lá, tá bom? Show de bola! Minha gente, vamos ficando por aqui, agradecendo você que esteve conosco, agradecendo nossos convidados aqui, Ronaldo Reis, gestor, e lembrando, minha gente, que não se fala mais diretor, tá? A gente fala aqui entre nós por causa do vício de linguagem, né? Eu vou corrigir porque sempre me corrigem quando eu esqueço disso. É gestor escolar agora, né? Então, o gestor Ronaldo Reis, né, acompanhado da Mônica Ribeiro, prazer recebê-los aqui, receber você também, que está aí sempre ligado no nosso programa. Beijo no coração. A entrevista fica disponível aqui no Facebook, para quem quiser ver depois, não pôde ver durante o dia, porque estava trabalhando, tinha alguma ocupação, e vai estar disponível também no meu canal, no YouTube, né? Então, um abraço grande. Meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, grande Cadinho, abraço para você, Cadinho, que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia, lá em Rio Bonito, no centro da cidade. Bom fim de semana para você e para todos os nossos queridos ouvintes. Um beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos. Volto na próxima segunda-feira, às 15 horas, com mais um programa Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, minha gente. Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada um de vocês. Valeu. Conta segredo ainda não. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Não, porque a rádio a gente bloqueia aqui o som de estúdio, mas ali como é lá no telefone, tem que ir lá Tá subindo as letrinhas. Já viu no Jornal Nacional, que termina o Jornal Nacional, eles ficam ali conversando. Temos o que é de melhor em tecnologia.